Buenas mateiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal A Hora do Mate, e esse vídeo eu acho que é o mais importante que eu já fiz, que é sobre tu curar ou curtir a tua cuia nova, né, a tua cuia de porongo. Quando a gente vai utilizar a primeira vez, a gente tem que fazer esse processo, que nada mais é do que a gente deixar ele pronto, hidratado e tirar aquele gosto amadeirado do primeiro uso. Tá, eu trouxe dois modelos aqui para mostrar para vocês, uma cuia que tá nova e a da direita que é uma cuia já curada, né, curtida. Já utilizei ela várias vezes e ela fica com esse tom mais escuro. Pessoal, prestem bem atenção, mas vocês vão ver que é bem simples. Eu vou utilizar uma erva mate já que tá usada. Eu fiz um mate com ela ontem e agora eu vou utilizar essa mesma erva para curar a cuia. Tá? Eu vou começar botando ela dentro dessa cuia nova, essa erva velha. Pode ser uma erva nova, pode ser também, tá? Não tem necessidade de ser usada. Mas como eu já fiz o mate, já aproveito e já coloco essa erva que já tá aqui, tá? Não tem problema. Então tu vai colocar primeiro essa erva dentro da tua cuia. Qual quantidade? Tu vai botar aí no mínimo até a metade da tua cuia nova, tá? Tu pode preencher ela se tu tiver bastante erva. Eu vou colocar até a metade de erva e vou encher de água. Qual a temperatura? Pode ser uma água ou temperatura ambiente, não tem problema. Pode ser gelada, pode ser quente, isso não vai influenciar, porque a gente vai deixar muitas horas essa água misturada com essa erva para o porongo absorver essa água, tá? Tu vai deixar na cuia essa mistura de água e erva aproximadamente aí umas 12 horas. Pode ser um pouco menos, não tem problema. O mínimo que a gente recomenda é 4 horas e tu vai ver que o nível da água vai começar a baixar. Não tem problema, é assim mesmo, faz parte do processo que o porongo absorva aí essa água com a erva mate, tá? Depois de um tempo ela vai ficar da maneira que eu vou mostrar agora. Quando passar essas 12 horas mais ou menos, tu vai ver que o nível da água ele diminuiu. Isso é porque o porongo absorveu essa água e já ganhou resistência, porque ele já está hidratado, tá? Isso é muito importante. O gosto a gente vai tirar agora quando lavar a cuia. Tu vai ver que ela vai ficar com algumas manchas escuras, isso é totalmente normal, tá? É a própria erva. Com o tempo ela vai ficar cada vez mais escura e tem gente que confunde com mofo, mas não tem nada a ver. Essa cor escura, inicialmente, ela é por conta da erva mate misturado com o material orgânico, tá bom? Então é totalmente normal. E aqui eu já vou abrir um parênteses que assim, ó, existem outras maneiras de tu curar. Mas por que eu tô fazendo com erva mate e água? Porque é a maneira mais simples, mais acessível para todo mundo. Mas tu pode curar ela com fogo, existe a maneira de curar ela com mel, com melado, existem muitas maneiras, tá? Hoje a gente vai focar somente nessa maneira que é com água e erva, que é a mais simples e a mais difundida também. A maioria das pessoas utilizam essa maneira justamente pela praticidade, tá? E ela é bem eficaz também. Agora, pessoal, a gente vai lavar a nossa cuia, tá? O detalhe mais importante aqui é que tu não utilize sabão, nunca. Porque vai pegar gosto na tua cuia. Sempre água corrente, apenas água. Sempre, sempre, sempre. Então tu vai lavar ela, vai tirar todo o excesso de erva. E uma dica é que tu não toque diretamente na pia, porque pode entupir. A erva misturada com a água ali, ela fica com um aspecto barrento, né? Então tu pode utilizar uma peneira para tirar bem o excesso da água. Tu pode deixar ela escorrendo, que nem essa daqui que eu tô utilizando. Deixa ela na peneira e deixa num cantinho ali. E aí tu lava a tua cuia, tira o excesso. Aqui tu tem que te certificar que tu tirou todo o excesso de erva, tá? Não pode ficar nenhum resquício de erva mate. Tirou o excesso de erva, lavou bem e agora a gente vai pro próximo passo. Pronto, pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai secar ela com o bocal para baixo. Notem que ela ficou com alguns pontos escuros, né, da erva mate, né, o mais aspecto de erva, e é totalmente normal. Quanto mais escuro, melhor, tá? Por isso que a gente repete o processo. Vamos deixar aí no máximo uns 10 minutinhos com o bocal para baixo, para ter certeza que todo o excesso de água vai sair dela. Não pode ficar com a água empoçada no fundo da cuia, porque isso sim pode causar o mofo dela, tá? Então deixa os 10 minutinhos aí e depois a gente vai ver como vai ficar. Agora mais uma dica valiosa, tu pode utilizar um papel toalha para tirar o excesso de água que possa ter ficado mesmo com ela secando com o bocal para baixo, tá? Para isso tu vai colocar o papel toalha bem enroladinho dentro da cuia, vai botar lá no fundo da cuia e tu vai deixar mais uns 5 a 10 minutinhos com o papel lá dentro. Tu vai ver que ele vai absorver mais um pouco de água que não saiu, né, só com a gravidade, deixando ela de cabeça para baixo. Então coloca esse papelzinho e deixa aí mais alguns minutinhos, 5 a 10. E depois tu vai ver que o papel ele vai sair todo úmido e a tua cuia tá quase seca.
Agora a gente vai ter que deixar ela num local arejado para secar de vez, né? Para ter certeza que ela vai ficar 100% sequinha e aí sim a gente vai poder utilizar ela, tá? Eu gosto de deixar secando aqui nessa sacada, porque pega bastante ar, tá? Ventila bastante aqui. Tu pode utilizar um local na tua casa que tem uma circulação boa de ar. E se tu quiser deixar no sol um pouquinho, até pode, mas no máximo aí uns 5 minutinhos. Como eu disse, pode danificar a cuia. Depois de deixar secar aproximadamente 8 horas, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Boa parte dela verde, só que ainda tem alguns pontos brancos, tá? Isso é totalmente normal, o próprio uso vai fazer cada vez ela ficar mais escura, não se preocupem, quanto mais escura, melhor. E tu pode utilizar esse processo de cuia para qualquer tipo de cuia que seja de porongo ou de madeira. Aqui eu tenho uma cuia coquinho, vou mostrar para vocês, ela já fica bem escurinha assim, já utilizei ela várias vezes. Essa outra coquinho também, e tu pode também utilizar na de madeira. Como eu falei para vocês, ganha resistência e também tu tira aquele sabor inicial que não é muito bom. E galera, a gente tá no início de jornada aqui no YouTube e nesse início é muito importante a inscrição de vocês. Então se tu curtiu esse vídeo, se inscreve, tá? Não custa nada e pra gente faz uma diferença tremenda. A gente tá produzindo outros conteúdos, outros vídeos importantes, então eu quero que tu me deixe no comentário se tu tiver alguma dica, alguma coisa que tu quer saber do mundo do mate, coloca aí, que vai ser um prazer aí fazer vídeos e trazer pra vocês qualquer tipo de assunto relacionado a esse mundo, tá? Espero que tenham gostado, um bom mate e até a próxima.